aqui os temas dominantes de organização do espaço, a análise dinâmica socioespacial, produção do espaço, e o tema que ganha, ordenamento do território. O conceito de território é o que tem maior importância, é o que aparece mais na geografia. Aqui, Fábio, você me falava, daqui então, aonde vai aparecendo as palavras-chave, né, o peso que a região vai ter. Veja só, a região da... Tem região, regionalização, aparece 19, é recorrente, não é? E aqui então, essas palavras-chave, então, ambiente e meio ambiente é o dominante na produção, e redes é o último. Vejo então a regionalização, urbano-cidade, só território sozinho. Então, como que esses conceitos eles vão sendo aplicados e também vão denominar. Aqui os livros eu já mostrei, é só um gráfico. Aqui também já mostrei. Aqui é uma produção científica geral. A produção científica aí que nós queremos trabalhar, ela vai estar em que? Na forma de livro, de capítulos de livros, de periódicos. Então, por programas, né, aqui é só um exemplo como nós trabalhamos para avaliar quantidade. Então, veja a quantidade e a qualidade. Isso que então, esses gráficos, só para chamar a atenção, eu posso chegar aqui num programa, eu não vou nominar programa por uma questão de ética, mas que vocês veem o gráfico, está lá em cima o gráfico, né? Todo mundo vira, esse pessoal está bombando. Aí tem 50 produtos, mas na hora que você avalia 50 produtos, vale 5. Aí o outro tem 15 produtos e vale 20. Aí veja então o que é um investimento, e principalmente um dado fundamental que eu quero chamar a atenção de vocês é o que chama... não, só um minutinho. O que eu quero chamar a atenção é além do que se produz, é o peso que os laboratórios passam a ter. Então, a vinculação, veja só, nós temos a pós-graduação, nós temos uma área de concentração, da área de concentração ela se divide em linhas de pesquisa, e as linhas de pesquisa não são nome fantasia. A linha de pesquisa deve expressar a especialidade de seus professores, o seu quadro de corpo docente. Então, se ela expressar, o aluno vai entrar e vai saber o que vai fazer. Não, eu quero fazer pesquisa na linha que a professora Elisa e a professora Marta trabalham na perspectiva da climatologia. Não, eu quero trabalhar o litoral numa perspectiva do litoral e do marítimo. Da maritividade, eu quero trabalhar com o professor Cacau, quero fazer pesquisa na área de manguezal, quero trabalhar com duna, eu quero trabalhar com a professora Flávia, eu quero discutir desertificação. Então vai ver, ali está tudo o que? Quero trabalhar com o professor Alexandre, quero trabalhar política de assentamento. Quero ir para o laboratório de agrária, que está ligado a uma vinculação que pega litoral e pega o semiárido. Então, a linha de pesquisa é muito forte, e o laboratório deve ter seus projetos de acordo com a linha de pesquisa. Aí a gente avança que não tem jeito, ninguém segura. Se nós tivermos uma precisão do que é a área de concentração, da linha de pesquisa, e se os professores tomarem cuidado para não ter um desvio teórico, claro que ele tem liberdade de fazer, mas o foco do trabalho dele é aquele. Que é desse foco que ele vai ser conhecido, é desse foco que ele vai ser convidado. Aí se você tem um programa de pós-graduação, que o professor, quem é teu professor? Nunca vi falar. Se ele não frequenta os eventos da área, né? Se ninguém sabe quem é porque ele pode ser um excelente professor para transmitir as ideias dos outros, mas ele não está transmitindo as suas próprias ideias, né? Ele não está formando um grupo, está compreendendo? Ele vai favorecer o consumo de trabalho de outras pessoas, não o trabalho dele próprio associado com o de outras pessoas.
Está claro? Esse aspecto ele é fundamental. Então, se nós queremos ter uma escola, nós temos que ter uma maneira de ver, sem desprezar os outros. Vocês viram, como eu falei lá, a posição do Milton Santos. Não é fazer um cordão sanitário. Vamos trabalhar com os outros, mas os outros para o quê? Para balizarem o nosso pensamento. E nós temos uma forma de ver e explicar o mundo. Está claro isso daí? Aí aqui então a produção bibliográfica, né, do Brasil. Aí veja então os livros, veja lá a UFC, aqui a US, os capítulos de livros e os artigos em periódicos. Aí veja então o forte da UFC, por ser um programa novo, veja como é forte na artigos em periódicos, que é o nosso, pode embora não seja inexpressivo em livros. Isso sem ser avaliado, quando eu falei com vocês, quando entra na avaliação. Aqui eu trouxe só um exemplo de eventos que nós devemos frequentar, os eventos mais importantes da nossa área. É extremamente importante que se frequente o evento. Agora, o evento apresentando o trabalho, ir lá só para ir, é muito bom ouvir também, mas sai muito caro, né? Perder aula, tudo. Então, aí nos eventos, aí aqui está o da Antégio, Nacional de Geógrafos, da Geografia Urbana, de Agrária, Saúde, de Geógrafos, do Turismo, Planejamento e Turismo, América Latina, Cidades Médias, de Geografia Agrária, o de Estudos Geográficos, de Geomorfologia, o Nacional de Ensino de Geografia, o Brasileiro de Climatologia Geográfica, o Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Simpósio Internacional sobre Geografia da Violência do Medo, Colóquio Nacional do INEA. Então colocamos uns que atingem todas as áreas, desde a geografia as mais consolidadas até as áreas mais novas, né? E aqui então o que queria apresentar, se aqui eu tive a ajuda, né, dos nossos bolsistas do laboratório, o professor Costa também, mostrando então a distribuição de projetos de pesquisa por estados do Brasil. Aí vejo então como que o Nordeste já vem aparecendo, mas quem leva mesmo dinheiro das verbas, das agências que eu mostrei para vocês, ainda é o que? São Paulo, Rio, Paraná, está vendo? Minas Gerais. Veja o tamanho dos nossos círculos. Aí está lá no projeto de pesquisa 2007, 2008, 2009, mais ou menos equiparado, mas o Ceará não está mal, é o melhor. Só que nós temos dois programas, né? O da US e da UFC, tá? Mas eu queria que vocês observassem como que nós vamos ter que avançar enquanto Nordeste. Aqui vejo então a distribuição dos projetos por regiões brasileiras. Veja então o peso do Sudeste, né? Isso aqui só em geografia, tá? Então veja o peso do Sudeste, depois o Sul, um pouquinho, né? A pizza um pouco maior que a do Nordeste. Então o nosso compromisso, nós que produzimos ciência no Nordeste, como vamos ter que dar um salto. Olha aqui só, distribuição das teses por estados brasileiros. Então só vai aparecer Aracaju, que já tinha tese. O colorido, para vocês entenderem, vermelho 2007, o azul 2008, o verde 2009. Então veja Recife, que começou agora. Então o próximo mapa, com certeza, nós já vamos estar ali, tá? Tá? E não vamos ver esse vazio aí, né? Essa baixa densidade, tá? Mas vejo então o peso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tem a ver, por que eu dei quadro das datas, né, dessas instituições, para a gente não ter nenhum complexo de inferioridade. Está ligado à temporalidade do nosso curso, nós vamos chegar lá. Tá? Não foi por inoperância, tá? Aqui está a distribuição de teses por estados, tá? Aí já vai como que está também, ali era por programa, aqui por estado. Aqui a distribuição de tese por regiões. Aí vejo então, aqui ó, isso aqui é o curso de Goiânia, veja lá, só 2009, primeira defesa. Então vejam como é pobre ali
nós colocamos, né, só por maldade entre o Piauí e o Maranhão, mas é só Aracaju e Recife. Né? E aqui então vejam, o Sudeste é um grande produtor de ciência geográfica, daí não é surpresa quando a gente vai ver mercado editorial, livro, nós temos que entender isso daí, não ficar vendo com inveja, é trabalhar para a gente mudar esse quadro. Tá? Aí veja então a distribuição das dissertações, veja a dissertação como cresce, porque nós já estamos, a UES já produziu mais de 150 dissertações, nós já produzimos mais de quantas já, Augusto? Quem tem ideia disso? Como é? Quantas dissertações nós já temos defendido? Ai, eu levantei quase 100 já, né? Não, 80, 60, 80. 60, por aí. 70. Então vejam como o nosso quadro... Eu não fiz a batida, não. Então vejam só como o quadro não é tão, considerando que já existe em Floripa há muitos anos, os cursos são mais antigos, do Paraná também. O Paraná tem 7 programas de pós-graduação. Tá? Vejo então como o nosso Nordeste está bem, e nós aí já ajudamos a engrossar essa estatística. Tá? Aqui a distribuição das dissertações por estados do Brasil. Vejo então no Nordeste como que o Ceará se destaca, principalmente o peso da UES, como que a Federal também entrou, de quem mais produziu, e nós vemos o que nos concursos, como que os nossos mestres têm entrado, tanto nos programas de pós-graduação e doutorado, e também feito concurso. Marcelo está aí, professor da Federal da Paraíba, né, acabou de fazer concurso, falei, encontrei o Arilson, o Tiago fez comigo, já é professor do IFET lá de Alagoas, então nosso pessoal está, desde a primeira turma que nós estamos colocando gente no mercado. Mas vejo então, o Ceará se destaca, veja lá, a nossa pizza é maior do que a do Rio Grande do Sul, também tem 2 programas, Santa Maria e Federal do Rio Grande do Sul. Vejo o Paraná com 7 programas agora, aqui 6, então nós estamos bem. Né? Aqui então a distribuição das coletâneas por regiões brasileiras. Estamos falando de livros. Aí veja o Verde 2009, veja como as coletâneas cresceram nas regiões. Nós queremos mais livros autorais, mas o forte tem sido ainda as coletâneas. Veja então a Amazônia só fez coletânea, nós ainda temos, né, aqui é só coletânea, 2007 em vermelho, 2008, 2009 foi que cresceu, o último ano, geralmente na avaliação, o último ano cresce muito, né? Que a gente fica trabalhando durante o triênio. Então vejam aqui no Rio, aqui no Sul também, a coletânea, o peso que teve no último ano. Tá? E veja lá, quase toda a produção foi de 2009, tá? da Amazônia. Aqui a distribuição das coletâneas de livros por estados do Brasil. Então vejam, não é mais região, veja o peso do Rio de Janeiro, o peso de São Paulo, veja, não é o forte de São Paulo, coletânea. Santa Catarina, o forte foi em 2007, no Rio Grande do Sul, o forte foi em 2009, aqui veja 2008 só, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, o forte foi em 2008, veja aqui o peso da Bahia e veja lá o Ceará. A Bahia que está bem, né, produziu muito, veja que na pizza ela está maior, com ela sozinha, maior do que os dois, tá? Então as coletâneas de livros, e veja aqui Rondônia, o mesmo quadro, o forte foi em 2009. Aqui então nós já vamos ter distribuição dos textos integrais por regiões brasileiras. Aí na hora do texto integral, veja só o peso que o Nordeste tem, aqui um contrabalanço maior do que do Sul, então o texto integral tem sido nosso, e o Sudeste, é claro, que carrega, né, o carro-chefe é do Sudeste. Aqui veja esse quadro, distribuição dos textos integrais por estados. Aí veja como o Ceará está bem, mas o forte aqui, ó, é São Paulo, Rio, Minas, Goiás, o NP,
a Campo Cuiabá, a Igreja Roraima, a Rondônia.